Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Aqui quem fala é o Richard, eu sou coordenador do blog Como Passar em Concurso e eu tirei aqui uma parte do meu dia para elaborar um podcast que eu acredito que vai ser de muita importância para você. Nós vamos falar hoje de algo muito importante para quem é concurseiro, que é o planejamento de aula. Você vai aprender nesse podcast do dia a como planejar e elaborar um plano de estudos. Bom, e para começar, o que é o tal do planejamento de estudos? Bom, o planejamento é uma preparação. Nada mais é do que você elaborar um roteiro baseado num conjunto de estratégias para otimizar ao máximo as suas chances de passar no concurso público, que é o objetivo de todos os estudantes que estão voltados para essa meta. E a pergunta mais básica que de repente você poderia me fazer nesse momento é: por que eu tenho que planejar? Porque você não pode ser como uma flecha sem direção, que não tem um objetivo. O planejamento faz com que você poupe energia e esforço, faz com que você consiga otimizar seus resultados e faz também com que você consiga alcançá-los num tempo menor possível. E tempo é dinheiro. Outra coisa também que eu poderia falar a respeito é que nós vivemos num ambiente onde predomina o darwinismo social. Pera lá, então o que é, me explica, Richard, o que é esse tal de darwinismo social? Bom, o darwinismo social é uma figura de linguagem, é uma metáfora com base no darwinismo biológico bolado por Charles Darwin já há muito tempo. Charles Darwin, em suas viagens, evidenciou que na natureza as formas viventes são aquelas que foram capazes de melhor se adaptar ao meio. Não o mais forte, mas aquele que conseguia se adaptar é que conseguia sobreviver. Todas as espécies animais que não conseguiram se adaptar, então foram levadas à extinção. Estendendo isso para nós, seres humanos, a gente vive num ambiente superlotado. O Brasil possui mais de 350 milhões de habitantes. E olha que eu já conto aqui com uma certa idade, já na casa dos 40, e desde que eu era pequeno eu ouvia falar de falta de emprego, que não havia mercado de trabalho para todo mundo. E naquela época, se isso já existia, imagina agora. Quando eu era menor, o máximo que uma pessoa conseguia, ou que a maioria conseguia, era o ensino médio completo. Hoje em dia, todos nós possuímos faculdade. Fizemos aí pelo menos aquele curso de tecnólogo ou de tecnologia de 2 anos. E significa também dizer o quê? Que todo mundo, todos nós, maioria das vezes, estamos na média. E o que é estar na média? Estar na média é fazer aquilo que todo mundo consegue fazer. E se todo mundo consegue fazer as mesmas coisas, todos nós conseguimos alcançar somente e apenas os mesmos resultados. Significa dizer que estar na média é conseguir o que todos conseguem, alcançar o que todos alcançam, e significa que na hora da sua prova você também vai acertar apenas aquilo que todo mundo acerta e que você vai estar fora da lista de classificados. Ou seja, você não vai ser empossado. E para ser empossado, passar no seu cargo, estar dentro da lista e ter maiores chances de alcançar o seu objetivo, que é estar do outro lado do balcão, você precisa então ter um planejamento. Precisa se preparar, elaborar esse roteiro baseado num conjunto de estratégias que você vai escolher, e nós aqui no nosso curso a gente vai discutir algumas de tantas outras que existem. Eu vou conversar com você sobre aquilo que deu certo para mim e aquilo que costuma dar certo para os meus alunos, e nós juntos vamos ajudar você a planejar o seu estudo. E antes de começar a ir direto ao ponto, falar como você deve fazer o seu planejamento de aula, eu tenho que considerar algumas coisas antes. É preciso falar de algumas coisas para preparar você para o correto planejamento e direcionar a sua visão para alguns pontos que talvez você ainda não saiba. Bom, o primeiro desses pontos que eu quero comentar com você é a questão do
conhecimento. Quando a gente fala de conhecimento voltado ao planejamento de estudos, você tem que conhecer quem é o seu inimigo e quem é você. E isso não sou eu quem diz. Quem fala sobre isso é o Sun Tzu, um livro de estratégia de batalhas muito utilizado pelos professores nos bancos das faculdades e universidades de administração de empresas. Num dos trechos, o livro fala exatamente sobre isso, dizendo o seguinte: aquele que não conhece a si ou ao inimigo está fadado ao fracasso. Aquele que conhece a si, mas não sabe quem é o inimigo, às vezes ganha e às vezes perde. Aquele que conhece a si e ao inimigo sempre ganha. A gente vai usar um pouco dessa filosofia da administração, dessas estratégias todas, para congregar tudo isso num plano de aulas que eu vou entregar para você. Bom, quem é o seu inimigo? O seu inimigo não é a pessoa que está concorrendo com você, não é a pessoa que está ao seu lado direito, ao lado esquerdo ou atrás de você na hora da sua prova. O seu inimigo são as administradoras de concurso. Então, os seus inimigos são a FCC, a FGV, o CESP e outras tantas bancas de concurso que existem por aí. Lá nos guias do concurseiro, eu traço um perfil minudente dessas administradoras de concurso, pelo menos das principais. E falo sobre o perfil psicológico e o que cada uma delas quer na hora da sua prova. Como é que eu posso estudar essa banca de forma indireta? Fazendo simulados de prova dessas bancas de concurso. Mas sobre isso eu vou reservar um tempo lá na frente para a gente conversar depois. Aqui esse podcast não tem essa finalidade, mesmo porque isso é um assunto que vai demorar um pouco mais, esse podcast ia ficar muito grande. E a outra situação você também tem que conhecer quem é você, quem é o aluno, por que você quer ser funcionário público. Na verdade, são muitos os benefícios dos cargos públicos e eles têm se tornado cada vez mais atrativos. Como eu já disse, inclusive, lá no início desse podcast, a gente está numa época de política social econômica muito ruim. E isso tem feito com que os cargos públicos tenham se tornado cada vez mais atrativos. Eu estive vendo uma pesquisa do IBGE esses dias e aqui eu estou em setembro de 2016. Hoje é 11/9/2016. E a coisa de um mês e pouco atrás, eu li uma pesquisa do IBGE onde ele mensurou quanto uma pessoa precisaria ganhar para ter direito àquilo que é chamado de dignidade humana. E o que seria a dignidade da pessoa humana? Seria você ter aquelas condições mínimas existenciais que dariam a pessoa por satisfeita. Seria, grosso modo, aquele kit da felicidade. E o que seria o kit da felicidade para o pessoal do IBGE? Seria você ter direito e condições de conseguir ter uma casa própria ou, pelo menos, se enfiar no meio de um financiamento para pagar a sua casa em 20 anos, ter direito a um carro que fosse um carro popular, mas que você tivesse condições de, pelo menos, bancar o seu financiamento, que você tivesse condições de custear a sua alimentação, o seu vestuário, as contas básicas que são água, luz, gás, telefone, exagerando um pouquinho, ele também incluiu aí internet, bancar um plano de saúde. Então chegou-se aí um número, a uma quantificação de um valor mínimo que seria aquele minimamente necessário para um ser humano conseguir atingir a esse status, que não é nada de tão miraculoso. A pesquisa não cogitava que você ia ter várias casas, que ia viajar ao exterior, etc, etc, mas que você ia ter pelo menos essas condições mínimas. E esse valor é cerca de R$10.000. Então, para você hoje ser considerado uma pessoa feliz, segundo estatísticas do IBGE, você precisa ter hoje, mês 9 de 2016, você ganhar
um salário bruto de 10 mil reais. E aí eu pergunto para você onde é que você vai encontrar isso na iniciativa privada. Olha que eu já fui da iniciativa privada e eu comia um dobrado para ganhar o meu dinheirinho. Nem gerentes de banco que eu saiba costumam ganhar tão facilmente essa quantia. O pessoal tem que se desdobrar vendendo produtos, enfiando produto em você. Vá até o seu banco, vá até o seu caixa eletrônico. Antes de você conseguir pagar a sua conta, você vai dar de cara com uma meia dúzia de propagandas querendo te enfiar um empréstimo ou outras coisas que às vezes você nem quer saber. E é apenas na administração pública, sendo servidor público, que você vai ter certas vantagens. Inclusive, eu digo como experiência própria na hora de obter financiamentos. Financiamentos de carro, de casa. Você sabia que os juros de um financiamento um dos parâmetros para saber quanto você vai pagar de taxa de financiamento é saber o risco que você representa? E aí a política do país manda muito. Se a política é instável e corre um risco de repente haver um encolhimento da economia, significa dizer que as empresas vão poupar com folha de pagamento. Muitos vão ser mandados embora. E se o tempo é de política ruim, o banco tem que computar esse risco nos contratos de financiamento que são postos à venda, fazendo com que você pague mais. A sua mensalidade vai ser maior, a sua taxa de juros vai ser maior e você vai ficar muito mais tempo com menos dinheiro. Se você for um funcionário público, por exemplo, você vai ter direito a uma taxa de juros menor, porque o seu risco também vai ser menor. Isso porque a partir de 3 anos de efetivo serviço você se torna estável. E a não ser que você faça uma cagada muito grande, você nunca vai ser mandado embora do seu serviço. Existem vários benefícios. Por exemplo, a Constituição Federal prevê jornada diária de trabalho de 8 horas diárias e 44 semanais. Mas para o funcionalismo público funciona diferente. O edital do seu concurso vai constar que são 40 horas semanais e não 44. Só aí você ganharia 4 horas. Mas tem um outro detalhe que ninguém nunca percebeu, que é o seguinte: quando você trabalha na empresa privada, você trabalha 8 horas. E você, no meio da jornada de trabalho, você tem aquela pausa para o almoço. Significa que você tem 4 horas de trabalho, uma pausa de 1 hora para o almoço e mais 4 horas de trabalho. Você acaba ficando 9 horas dentro da empresa. A gente que é servidor público trabalha 3 a 4 horas, a quinta hora é hora do almoço. E aí a gente não tem que voltar para mais 4 horas de trabalho, e sim para aquilo que falta para completar as 8 horas. Por exemplo, trabalhou-se 4 horas, 1 hora de almoço, 5. Faltam apenas 2 horas para você terminar a sua jornada de trabalho. Ou seja, 35 horas de trabalho semanal. Vê se isso não é vantagem. Mais vantagem para você, que tem mais tempo para você distribuir para sua família, para os seus projetos e para você mesmo. Eu só estou dando uma palhinha para você, motivando você para que você de repente se entusiasme, porque as vantagens são muitas. Eu tenho um vídeo onde eu falo minudentemente sobre como você deve considerar e estudar o seu edital de concursos. Ele é muito importante, porque ele, entre outras coisas, ele vai dizer por que questões você deve começar a responder a sua prova. Ele vai lhe explicar que existem questões que valem mais do que outras. Por exemplo, você já ouviu falar que existe a questão do peso por matérias? Porque muita gente, quando vai prestar uma prova de concurso, ela começa respondendo as questões pelas matérias que ela gosta mais. Ela deixa de levar em consideração que ela vai se cansar no meio dessa prova e a partir de um determinado tempo a produção cai. Significa que a partir de um ponto a sua mente e o seu corpo vão estar cansados. E a partir desse ponto você vai começar a errar mais questões. Imagina que existem questões que valem muito mais pontos do que você deixa para essa etapa. Significa dizer que se você fizer assim, você está fora do seu cargo e que você nunca, mas nunca mesmo vai passar na sua prova de concurso. Sobre isso também a gente conversa um pouco mais depois. Mas o importante é que você
saiba que você tem que escolher e focar num cargo público. Não adianta você ser como uma metralhadora giratória, que atira para todo lado ao mesmo tempo. Ah, Richard, eu não vou poder estudar então para mais de um concurso público? Vai! Existem concursos cuja grade é ampla e permite que você preste concursos menores. Por exemplo, nos concursos para tribunal, você tem os concursos de técnico de tribunal e de analista dos tribunais. Quem está capacitado para fazer uma prova de analista de tribunal também está super capacitado a fazer uma prova de técnico, porque o programa de técnico é uma parte do que compõe o programa de analista. Então, quem faz o mais também faz o menos. Eu sou do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e há pouco tempo atrás existia 3 classes de servidores. Você tinha o auxiliar judiciário, você tinha o escrevente técnico judiciário e do escrevente técnico judiciário alguns eram indicados para serem assistentes para trabalhar no gabinete ao lado do juiz. Então quem prestava para escrevente também poderia prestar para técnico. Ou se você enxergar de uma outra forma, veja só, o programa de escrevente técnico era o mais abrangente. Então, quem prestava para escrevente técnico judiciário também estava capacitado para fazer prova de oficial de justiça, para auxiliar judiciário. Então, quem faz o mais pode o menos. Então, o que eu vou ensinar para você agora é como você vai fazer o seu planejamento de estudos. Bom, primeiro você vai escolher um concurso de acordo com essa premissa que eu passei para você, do programa mais amplo e dos programas menos amplos. Focada a sua atenção em 2 ou 3 cargos diferentes, você vai separar as matérias da sua prova. E como é que você vai fazer isso? Você vai pegar o edital da sua última prova e você vai separar essas matérias. Você vai anotar lá no seu caderninho ou no seu programinha do computador, do seu smartphone, do seu tablet, você vai anotar as matérias do seu concurso e o que cada uma vai pedir para sua prova, tá bom? Feito isso, você vai separar uma semana da sua vida para mensurar alguns parâmetros que eu vou discutir com você agora. Imagina que de repente você está contratando um curso online para estudar para sua prova. Eu já fui aluno de cursos online e eu já reparei que esses cursos não são feitos para atender a realidade da maioria das pessoas. Você tem cursos que giram em torno de 700, 750, 800 reais até 1.500, R$2.000 por pacote. E esses cursinhos eles não permitem que você faça o download das aulas. E a grande sacada que o pessoal utiliza para ganhar dinheiro é fazer o seguinte: fechar com você um contrato por um tempo curto, para que você não tenha tempo de completar aquelas aulas, aquele cronograma e de repente ter que contratar de novo. Então é onde um curso mais barato de R$750, por exemplo, você vai ver, o mesmo curso lá da empresa tal é 1.500, 2 pau. Esse aqui eu vou pagar 750. Será? Eu acredito que não. Aliás, a minha prática é dos meus colegas todos e alunos aqui do Como Passar dizem que não vai ser assim. Você vai gastar 750. O cronograma deles é super apertado, praticamente feito para quem tem o dia inteiro para estudar, para quem não tem compromisso nenhum. E, infelizmente, nem todo mundo é assim. E é necessário que o planejamento de aula ele seja eficaz, ou seja, ele tem que ser eficiente para você. Ele não tem que ser eficiente para a maioria. E o que você vai encontrar aí são planejamentos de aula de coisas que não atendem à realidade de quem trabalha, de quem tem filho, de quem tem família. E o que eu vou ensinar para você aqui é um planejamento de aula que é eficaz e eficiente. Então, o que tu vai fazer? Lê o seu edital. Você escolheu o seu cargo público, separou os editais e anotou as matérias. Você vai separar uma semana da sua vida para você mensurar o seu dia a dia. Você vai pegar um caderninho, tá? Um caderninho de bolso e você vai fazer mais ou menos como aqueles exames de Holter, né? Você vai fazer algo parecido. Acordei, tomei café da manhã tal horas pus os meus filhos no colégio,
voltei para casa, fiquei, sei lá, 1 hora vendo jornal pela manhã, tomei banho, fui trabalhar. Se é de carro, anota que vai de carro. Se é de ônibus, anota inclusive o trajeto, né? O tempo que você perde no trajeto que tu usa na condução pública, metrô e ônibus, e procura separar bem essa parte e especificar se de repente dentro do teu trajeto você vai sentado, vai em pé, como é que tu vais, tá? Fui trabalhar, cheguei no trabalho, hora de almoço, 1 hora, 1 hora e meia. Saio do serviço, mais tantas horas no trânsito. Chego em casa ou vou para o colégio, tal, afazeres, assim, assim, assado. Para que você vai fazer isso durante uma semana? Porque você vai ter que localizar brechas na sua vida para você estudar. E somente assim é que o estudo vai ser eficiente para você. O estudo só vai ser eficiente para você se você puder achar essas brechas. E aí você vai fazer o quê? Você vai pegar uma tabelinha em Excel, que eu vou deixar aqui à disposição no blog do Como Passar em Concurso. Se você estiver ouvindo a esse podcast dentro dos grupos de estudo do WhatsApp, do Facebook, das redes sociais que eu administro, eu vou deixar um post lá com essa tabelinha de estudo e você vai preenchê-la, tá bom? Eu vou deixar lá alguns exemplos, você vai apagar aquilo tudo no Excel, tá? Porque é editável a tabelinha, e você vai preencher com esses seus dados. E aí você vai encontrar as brechas que você vai ter para estudar. A gente está atrás aí de pelo menos 2 a 3 horas diárias de estudos para a gente começar a trabalhar, entendeu? Se você achar pelo menos 2 horas diárias, você vai começar a trabalhar com 2 matérias por dia. Se de repente você conseguir encontrar 3 horas ou mais, melhor para você. Significa que você antes vai ficar preparado. Para aqueles que não possuem as 3 horas ou mais, possuem apenas 2, que é como eu, tá? Que tenho várias atividades, me desdobro em blog, trabalho no tribunal, faço coaching personalizado, eu consigo 2 horas diárias para me atualizar nos meus estudos. Se não for assim, você não vai conseguir chegar lá. E se você não começar, você não vai terminar. Então você vai ficar apenas reclamando. Então, mãos à obra, e é melhor começar agora. Nessa tabela, muita gente fala para mim, poxa, não encontrei horário. A gente tem que aprender a negociar algumas coisas. Por exemplo, eu não assisto mais a televisões. Perco meu tempo mais vendo Big Brother Brasil, novelas, etc. Mesmo porque você acaba percebendo que você usa esses mecanismos não só como distração. A novela e outras coisas faz com que você fantasie uma realidade que você queria viver e que você não consegue por falta de condições. Então eu prefiro ir atrás das condições que me possibilitem viver aquela situação do que de repente estar vivendo pela telinha. Acaba se tornando uma coisa inútil. E eu vou dizer para você, poxa vida, o que tu ganha vendo novela, o que tu ganha vendo Big Brother? Você vai ter que negociar tempo com coisas que de repente você pode considerar supérfluas. Uma coisa que de repente uma pessoa me ensinou muito tempo atrás e que me motivou para esse tipo de negociação foi pensar o seguinte, que é necessário perder um tempo de sua vida em prol do resto de sua vida. Talvez seja necessário você investir, perder um tempo se dedicando agora, do que de repente você não perder esse tempo e passar a vida inteira reclamando. Quem perde um tempo ganha lá na frente, porque chega a conseguir condições que vão fazer com que essa pessoa depois viva de forma mais tranquila e consiga lá aquela dignidade da pessoa humana que eu falei lá atrás. E agora você está pronto para começar a preencher sua tabela. Mínimo de 2 matérias por dia. E aí eu vou falar para você de um erro que muita gente desconsidera na hora de estudar. Isso vai fazer total diferença. É o seguinte, existe uma forma de você estudar corretamente. E eu preciso falar para você de um treco chamado ciclo da memória. Isso a gente aprende nos bancos de pós-graduação.
Eu sou bacharel em Direito, pós-graduado na Escola Paulista de Magistratura em Direito do Consumidor. E lá teve uma matéria que ninguém dava muita bola. Eu já devo ter falado para você em outras oportunidades, que é a da pedagogia de ensino. E é nessa matériazinha que ninguém dava muita importância que a gente aprende sobre ciclo da memória. Porque algumas coisas são como tem que ser. Por exemplo, você já parou para pensar por que uma hora a aula tem coisa de 45 minutos e você fala assim, poxa vida, né? Fácil a vida de professor. Uma hora trabalhada não são 60 minutos. Na verdade, não foi pensando neles que isso foi projetado. Foi pensando em você. Porque muitas pesquisas pedagógicas indicam que após esse tempo de 45 minutos, você começa a viajar na batatinha. E tudo aquilo que você lê ou tentar ler ou estudar não vai se fixar na sua memória. Mas sobre memória, isso é assunto para um outro podcast, uma outra situação que eu também vou conversar com você melhor. Porque nós possuímos dois tipos de memórias. Na verdade, as memórias são várias, mas todas elas acabam trabalhando ou a memória de retenção ou a memória de processamento. Memória de retenção é aquela que vai ficar armazenada em você e se torna disponível para uma outra memória, que é a memória de processamento, que é aquela que vai utilizar aquele conhecimento para resolver um problema específico. É aquela que vai, de repente, usar um princípio de direito para aplicá-lo ao caso concreto e dar uma solução. Essas duas memórias, que têm diversos gatilhos, gatilho sinestésico, gatilhos emocionais, cada uma delas é armazenada numa parte diferente do cérebro. Por isso que você tem que ter uma metodologia de estudos para fixar esse conhecimento em diversos pontos do seu cérebro, em diversas sinapses cerebrais. Porque se de repente, na hora da sua prova, uma delas falhar, você pode ter acesso ao mesmo conhecimento por outras vias. E é aí que entra o ciclo da memória. No início, como muitas pessoas, comecei os meus estudos para concurso por meio de apostilas de banca de jornal, que é o que eu hoje não recomendo a ninguém. Por quê? Porque veja só, se você de repente talvez já não deva ter feito isso, e se você está fazendo isso agora, você tem que parar. Não é assim que se estuda. Eu pegava 2 ou 3 apostilas para um concurso, porque você tem que comprar o pack das apostilas para poder estudar. E aí lia a primeira, marcava tudo, pegava o marca-texto, deixava tudo lá amareladinho, os pontos básicos, fazia os exercícios, passava para a segunda. Quando chegava na última página da terceira apostila, não lembrava mais do que eu tinha estudado na primeira. Você já passou por isso? Você passa por isso? Então para de estudar assim, que você está estudando errado. Não é assim que você vai conseguir fixar conhecimento, e quem estuda assim não passa em prova nenhuma. Bom, Richard, então como é que eu tenho que fazer para fixar todo esse conhecimento no meu cérebro de forma adequada, para melhorar o meu resultado de prova? Para saber mais sobre isso, então você vai ter que ouvir o meu próximo podcast, onde eu vou ensinar para você de fato como você vai aplicar todas as técnicas de neurolinguística e metodologia de ensino para você atingir esse resultado. Nesse podcast de hoje, eu abri a sua mente e direcionei o seu olhar para coisas que são estritamente necessárias, e preparei você para o nosso próximo podcast, onde de fato eu vou ensinar e falar para você de todas essas técnicas. Então fica de olho. Se você tiver alguma dúvida sobre o podcast de hoje, é só postar aqui para mim na área para comentários que acompanha esse podcast, que eu te respondo. Você pode entrar em contato comigo também pelo blog do comopassaremconcurso.com.br ou pela minha fanpage facebook.com/como passar em concurso, ok? Então eu aguardo você no nosso próximo podcast e até daqui a pouco.